Livro Livres para Emagrecer, capítulo 8. Obediência. Precisamos dessa palavra em nosso vocabulário. Daniel, um homem de Deus cuja história se encontrava no Velho Testamento, enfrentou problemas bem difíceis. Ainda bem jovem, foi obrigado a tomar decisões sobre a forma de vida que iria levar e sobre seus hábitos alimentares. Conhecia as instruções que Deus havia dado ao seu povo com relação à alimentação e era fiel às suas tradições judaicas. Logo no primeiro capítulo do seu livro, ele narra que após o cerco de Jerusalém pelos exércitos babilônicos, foi levado cativo para a corte do rei Nabucodonosor, juntamente com outros jovens para servirem ao rei. Nabucodonosor queria jovens hebreus que tivessem boa aparência. 2. Tivessem bom domínio de todas as áreas do conhecimento. 3. Possuíssem discernimento e boa compreensão das coisas. 4. Tivessem condições de servir na corte. Os jovens que foram levados para lá teriam que ser instruídos durante 3 anos, estudando a língua e a literatura dos caldeus. Iriam alimentar-se com a comida especial do rei e beber os vinhos servidos em sua mesa. Ao final desse curso de 3 anos, esses jovens selecionados iriam entrar para o serviço do rei. Você já se viu como alguém que está se preparando para se colocar a serviço do Rei dos Reis? Crê que é um dos eleitos para a obra de Deus? O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, escreve aos eleitos que eram forasteiros em outras terras. Esses forasteiros foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. 1 Pedro 1 e 2. O crente é sempre um forasteiro, mesmo que nunca vá para outro país. Somos forasteiros porque o nosso verdadeiro lar é o céu. A terra é apenas um lugar onde moramos, até que chegue o dia de nos apresentarmos às portas da nossa verdadeira pátria, o céu. Certa senhora, depois de estudar bem esse versículo, fez o seguinte comentário para suas companheiras do grupo: Sou forasteira em meu próprio corpo. Minha verdadeira residência não é este corpo gordo. Meu ser real deve habitar um corpo magro. O nosso corpo revela ao mundo se possuímos ou não o fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Nesse texto de Pedro, há uma palavra de que os comilões não gostam muito: obediência. O crente é um forasteiro eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a nossa obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 2. Fomos eleitos para obedecer a Jesus Cristo. E após os 2 pontos, ele prossegue dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Porque será que essa mensagem vem logo após a palavra obediência? Quando obedecemos, a graça e a paz nos são multiplicadas. Que verdade gloriosa! Era nessa posição que Daniel se encontrava. Ele viu aqueles manjares especiais muito adocicados e gordurosos e os vinhos do rei e simplesmente disse: não, muito obrigado. Às vezes é fácil formar com os lábios a palavra não, mas como é difícil pronunciá-la quando vemos comidas gordurosas engordantes. Daniel e seus 3 amigos foram os únicos que rejeitaram as comidas e vinhos da mesa do rei. Ele decidiu que não iria contaminar-se com as iguarias especiais do rei, nem com o vinho que ele consumia. Daniel 1:8. Você já pensou nisso, nesses termos? Isto é, que comer em excesso é contaminar-se? Contaminar-se significa contagiar-se, desvirtuar-se,
Macular-se significa também corromper-se, tornar-se impuro e impróprio para utilização em cerimônias, profanar-se ou violar a castidade. Lembra-se da última vez em que se empanturrou de comida gordurosas ou doces? Você contaminou, maculou, contagiou, profanou o seu corpo. Dá para ficar alarmado, não dá? No momento em que comemos em excesso, geralmente não é em nosso corpo que estamos pensando. Nosso desejo ali é satisfazer carências emocionais. No capítulo 17, voltaremos a falar dos motivos que nos levam a comer em excesso. Quando você se senta para jantar, será que pensa no que o seu coração está precisando? Ou seus pulmões? Ou os músculos ou tecidos? Ou a pressão arterial? É provável que não. Pensa apenas na fome que sente e na comida que parece tão apetitosa e no cheirinho agradável que ela exala. Não está ligando a mínima para seus órgãos vitais, nem para o seu metabolismo. As pessoas que fumam também demonstram esse mesmo desinteresse em relação ao seu organismo. Certo homem de 42 anos está internado num hospital com câncer na garganta. A moléstia é dolorosa e está destruindo seu corpo, mas apesar de seu organismo estar querendo libertar-se da fumaça do cigarro, ele continua a dar suas tragadas, consumindo 3 maços por dia. Meu médico está alarmado. Se você não parar de fumar, vai morrer logo, diz ele. O paciente fita-o diretamente nos olhos e replica: então eu morro, mas vou morrer fumando. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Romanos 8:5. Assumindo o domínio da carne. A nossa carne, ou mente carnal, é perfeitamente controlável. Se não a dominarmos, ela se tornará desenfreada e indomável. Ela esperneia e se revolta contra tudo que se lhe opuser. É egoísta, insensata, impelida por emoções desconexas, incoerentes. Nossa carne não tem nada de bom, a não ser que esteja sujeita à influência dominadora do Espírito Santo ou ao seu poder. Se deixarmos que nossa carne nos domine, iremos macular nosso corpo sempre que houver oportunidade. Se formos a uma festa e lá servirem pratos doces, logo começaremos a comê-los sem ao menos pararmos para pensar. E é possível até que continuemos comendo depois que voltarmos para casa. Aí estaremos dominados por uma verdadeira compulsão carnal. Nossa carne é simplesmente desprezível, não é capaz de fazer uma única decisão sensata. Sempre opera em sentido contrário ao da vontade de Deus e da pureza. A carne só é bela quando atende e obedece à palavra de Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. Certa senhora conta que leu de uma sentada um livro sobre regime, e quando terminou o último capítulo havia comido 6 tablets de chocolate e bebido meia garrafa de refrigerante dietético. Bom, pelo menos não havia calorias no refrigerante, pensará alguém. Mas a verdade é que as substâncias químicas e aditivas nele contidas prejudicam tanto quanto elas. Se nosso corpo falasse, a primeira coisa que iria dizer seria: pare de mandar essas drogas aqui para dentro. E na verdade, ele fala assim. Não fala com palavras, é claro, mas com dores, gordura, doenças, falta de energia e vitalidade, distúrbios nervosos, dor de cabeça, insônia.
Certa senhora confessou que estava se matando pela maneira como comia e concluiu: e ao mesmo tempo estava implicando com meu marido por causa do cigarro. Ambos estávamos nos matando, ele com a nicotina e eu com o garfo e a colher. Daniel foi selecionado para trabalhar para um rei, Nabucodonosor, e nós fomos eleitos para servir ao Rei dos Reis. O pendor da nossa carne pode prejudicar-nos com seus apetites desordenados, mas agora nós resolvemos não mais contaminar nosso corpo. Tomamos a decisão de não ingerir mais as comidas do mundo, que nos deixam contaminados, maculados. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A grande incoerência de alguns crentes é que vão à igreja e ali adoram a Deus em espírito e em verdade, e vivem uma excelente experiência espiritual. Mas após o culto, correm para casa e almoçam na carne, devorando todo tipo de alimento impuro. Parece estranho que, num primeiro momento, a pessoa esteja no espírito, mas logo em seguida, assim que a comida entra na história, ela abandona a atitude espiritual e passa a atuar segundo o pendor da carne. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Mas Daniel nunca abandonou o apetite espiritual. Ele se recusou a macular seu corpo com a comida da mesa do rei e convenceu o seu superior a lhe dar permissão para comer apenas verduras e legumes e a beber só água durante 10 dias. E disse ao supervisor que ele mesmo poderia verificar no fim de 10 dias se eles não se encontrariam mais saudáveis e mais robustos do que os outros jovens que se alimentavam da comida especial do rei. E é lógico que no final eles se mostravam mais saudáveis e robustos que todos os outros rapazes. Então o superior concordou em continuar com a suspensão da comida e dos vinhos do rei para que eles prosseguissem em sua dieta. Observem bem isso: prosseguir. Daniel queria continuar com a mesma dieta. Não era que ele tivesse fazendo penitência ao comer apenas verduras e legumes. Também não seguia um programa temporário de emagrecimento. Ele queria comer sempre aquelas mesmas coisas. Não achava que as comidas especiais da mesa do rei fossem boas. Considerava-as repulsivas e de gosto ruim. Em que você pensa quando ouve a palavra delicioso? Se lhe vem à mente doces e outros alimentos engordantes, modifique isso. Você é capaz de mudar esse tipo de imagem. Não veja mais essa comida especial do rei como uma coisa deliciosa. Pense nesses alimentos como repulsivos, indesejáveis. Os alimentos não existem para atormentar-nos ou fascinar-nos, não. Existem para ser uma bênção para nós, para nosso fortalecimento. Existem para satisfazer a necessidade que nosso corpo tem de se nutrir. E a verdade é que, mesmo quando nos empanturramos de certas iguarias para satisfazer as papilas gustativas, os apetites carnais nunca são saciados. Parece que estão sempre gritando: quero mais, quero mais. Se fizermos mesmo uma decisão séria de emagrecer, podemos reeducar nossa mente no sentido de que não pense mais em comida como algo delicioso, gostoso, saboroso, que dá água na boca e coisas assim. Depois que nos entregamos totalmente a Jesus, em vez de estarmos pela busca do prazer da carne e de comer, temos que fixar a mente no empenho de vencer a guerra contra a glutonaria. Toda vez que um atleta entra em campo para jogar,
vai psicologicamente condicionado para vencer. A orientação do técnico é no sentido de vencer. Os chefes de torcida e dirigentes têm a mesma mensagem: vencer. Os torcedores nas arquibancadas agitam as bandeiras e gritam: vencer. E você, o que diz a si mesmo quando está no campo lutando contra a obesidade? Será que diz vencer, vencer, vencer? Ou dá lugar às sensações carnais dizendo: todo mundo pode comer bolo, mas eu, coitado de mim, tenho que comer verduras. Nossa mente possui um tremendo poder e foi Deus quem nos deu essa força. Temos uma vontade forte, capaz de tomar decisões. Nossa vontade é que decide se vai optar pela carne ou pelo espírito. Pode ser que alguém até culpe Satanás por sua obesidade, mas a verdade é que não é ele quem come, somos nós. Ele pode tentar-nos, isso é certo, mas de qualquer modo, quem come somos nós. Satanás lança seus apelos à carne, por isso é de suma importância que resistamos à influência que ele exerce sobre nossa mente carnal e a submetamos à orientação certa, a do poder e influência do Espírito Santo de Deus que nos ama. Quando o rei Nabucodonosor se entrevistou com os jovens que havia selecionado, percebeu que Daniel e seus amigos superavam todos os outros. Pelo fato de Daniel ter resolvido alimentar-se segundo a sabedoria do Espírito Santo, respeitando a orientação de Deus, foi recompensado não apenas com um corpo saudável e uma bela aparência, mas também com outras bênçãos. Primeiro, conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Segundo, entendimento de todas as visões e sonhos. E o resultado disso é que ele e seus 3 amigos foram designados para servir ao rei, tornando-se homens de grande valia para Nabucodonosor, consultando-os sobre questões de sabedoria e inteligência. O rei constatou que eram 10 vezes mais dotados que todos os sábios e magos do seu reino. É claro que o tremendo poder espiritual daqueles jovens judeus não podia ser atribuído apenas à sua dieta vegetariana. Naturalmente, eles venceram porque obedeceram a Deus. A dieta de legumes e verduras foi o meio de que Deus se serviu para atraí-los a si, a fim de que pudessem ter maior intimidade com Ele, intimidade que só se alcança por meio da obediência. Então, diga agora essa palavra em voz alta. Diga: obedecer. E diga também: vou obedecer. Agora repita em voz alta as frases abaixo. Vou obedecer a Deus, decido agora obedecer a Deus, sou uma pessoa decidida a obedecer. A obediência não é penitência, a obediência não é castigo, a obediência é a bênção. Vou obedecer a Deus, não vou contaminar meu corpo. Desobedecer resulta na contaminação do corpo. Se você comer em um tablet de chocolate ao voltar do supermercado, lembre-se de que quem está cometendo a desobediência é você e não o tablet. Quando pensarmos em alimentos doces ou gordurosos, devemos enxergá-los não apenas como coisas que engordam, mas também como comidas que contaminam o corpo. Uma jovem, membro de um grupo do OAV, disse certa vez que se achasse um fio de cabelo na comida, não conseguiria comer nem mais uma colherada, mesmo que tivesse morrendo de fome, nem tocaria mais no prato. Outra senhora relatou que teria a mesma reação se visse no prato uma mosca ou barata.
Certa vez, uma senhora de Nova York colocou um bolo no forno para assar. Quando ficou pronto, ela abriu o forno e viu que havia um rato morto bem no meio do bolo. Havia colocado a massa ali sem saber que o rato estava dentro do fogão. Você diria que esses alimentos estavam contaminados? Ninguém quer comer algo que tenha um fio de cabelo, um rato ou uma barata. Mas a verdade é que aquele tablete de chocolate ou as gordurentas fritas que se compram em lanchonetes podem ser tão impuras quanto essas outras coisas e nos contaminam. Se você está ingerindo um número de calorias superior ao que deveria comer, peça a Deus que o ajude a baixá-lo. Ele não se recusará a auxiliá-lo. Ele está bem ao seu lado para ampará-lo. Outra coisa, não desista nunca. Mesmo que tropece e caia muitas vezes, não desanime. Levante-se e comece tudo de novo. Deus o ama e nunca desiste de vê-lo vitorioso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele não irá abandoná-lo no momento em que sofre reveses. E se você tiver uma recaída, pode estar certo de que ele não vai pôr as mãos na cabeça em desespero e largá-lo de mão. Quando Daniel deliberou que iria comer só legumes e beber só água para a glória de Deus, o Senhor o contemplou com misericórdia e compreensão. Daniel 1:9. E é claro que não negaria a você as mesmas bênçãos nesse seu novo esforço para emagrecer, pois o ama tanto quanto amou a Daniel. Oração. Dou-te graças, Senhor. Senhor Jesus, pela sua misericórdia e compreensão em relação aos meus hábitos alimentares. Consagrei a Ti minha alimentação e estou comprometido com esse novo intento. Vou obedecer-te, Senhor, e comer apenas o que indicares. Dá-me sabedoria e entendimento para que possa ser uma bênção para os outros e motivo de prazer para Ti. Decido agora não contaminar meu corpo, como Daniel também decidiu não se contaminar com aquela comida de ímpios. Ajuda-me e fortalece-me com o Teu poder. A carne é fraca. Dirigido pela carne, poderei comer o que não é bom para mim e vir a desagradar-te, mas o pendor do Espírito é vida e paz. O pendor do Espírito é obediência, que resultará num novo corpo para te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Renova o meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor Jesus, renova o meu interior, para que eu possa te contemplar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero seu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te adorar, ó Rei dos Reis. Eu quero ser um adorador. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero seu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois
simplesmente te adorar, ó Rei dos Reis. Eu quero ser um adorador. Não esquece de dar o seu like e compartilhar.